e também pelo YouTube, canal Conectados ao Sagrado, e você também que conhece a nossa página, a página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, você também pode acessá-la e nós estaremos também ao vivo nela, ok? Muito bom dia, Deus abençoe, graça e paz. Então vamos orar, vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Deus, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando também nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Torna os nossos dias mais alegres com a tua presença, ó Pai. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito, ó Pai, de enfermidade, de doença, todo espírito, Deus, de desânimo, de ódio, de rancor, de inveja, de vício, de prostituição, e que o teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, obrigado, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, nesta manhã eu quero falar sobre... O tema de hoje vai ser, além da letra da lei, o ensinamento de Jesus sobre a ira, o adultério e o divórcio. Nós vamos falar de Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 32, mas o texto que eu quero usar inicialmente é Mateus 5, 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, e quem disser a seu irmão, racá, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Então a palavra que é comum em a maioria das Bíblias, nas traduções, é racá. O que significa essa palavra racá? Significa cabeça oca. É um xingamento em aramaico. Que nesse momento Jesus estava falando aramaico com os seus discípulos ali no Sermão do Monte. Tá bom, pessoal? Racá significa cabeça oca, é um xingamento em aramaico. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 32, é parte do Sermão da Montanha, ali no monte, onde ele expõe uma interpretação mais profunda da lei de Moisés e os seus princípios espirituais. Então, nessa passagem de Mateus 5, do versículo 21 ao 32, Jesus trata de 3 áreas específicas: a ira, o adultério e o divórcio, que são temas presentes na nossa sociedade também no dia de hoje. Ok? Em relação à ira, Jesus ensina que aqueles que se iram contra seus irmãos estão sujeitos a julgamento, mostrando que a raiz da ira é semelhante ao homicídio. Ele destaca também a importância de resolver conflitos e reconciliar-se com o próximo. E Jesus também, ele traz sobre o adultério. Jesus vai além da ação física e alerta para a luxúria no coração como equivalente ao adultério. E ele enfatiza a necessidade de lidar radicalmente com o pecado, mesmo que isso envolva cortar aquilo que leva à tentação. E quanto ao divórcio, Jesus destaca que o divórcio não deve ser trivializado e que só é permitido em casos de infidelidade conjugal. Qualquer outro divórcio e novo casamento é considerado adultério. Então essa passagem ilustra o ensinamento de Jesus sobre a importância da justiça e da santidade do coração, indo além da mera observância da lei para considerar as motivações e atitudes do coração. Então, baseado nessa introdução que eu trouxe para vocês, eu quero falar sobre 4 pontos. O primeiro ponto é sobre além da ira, a importância da reconciliação. O texto é Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 24.
Então, Jesus compara a ira ao homicídio e adverte aqueles que se iram, que estão sujeitos a julgamento, né? Então, muitas das vezes as pessoas se aborrecem por qualquer coisa. Diariamente nós, assistindo esses jornais, trazem muito assunto sobre homicídio, né? Muita gente está sendo assassinada por motivos torpes. E qual é a causa disso aí? É a ira. Ira-se por qualquer coisa. Provérbios 14, versículo 29 diz: quem é tardio para irar possui grande discernimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E é na loucura que esses males se concluem, se realizam. Jesus ensina que é vital buscar a reconciliação com o irmão antes de apresentar ofertas a Deus. Porque sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido, coração quebrantado também. Se o coração está cheio de ira, cheio de mágoa, de rancor, de inveja, Deus não aceita aquela oferta. Jesus ensina que é vital buscar a reconciliação com o irmão, né? Então vamos buscar. Em Mateus 18, 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Chama para conversa pessoal. Hoje é comum, quando está com raiva de alguém, por algum motivo, em vez de conversar, fala mal dele. Infelizmente também nós temos líderes que, em vez de falar com o seu liderado, ele usa o púlpito para atacar indiretamente. Então, isso fala diretamente do caráter da pessoa, né? Então você tem que chamar e falar, abrir o coração. Então devemos buscar reconciliação e lidar com a ira em nossos corações. Quando a gente lida com a ira no coração, a gente evita conflitos não resolvidos. E no capítulo 5, versículo 27 ao 30, fala de pureza de coração. Então Jesus ensina que a luxúria no coração é equivalente ao adultério e adverte contra a tentação. Ok? No Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi, ele compôs esse salmo depois que ele teve um envolvimento diretamente com Batseba, foi um adultério. A criança daquele adultério morreu. Ele providenciou uma situação no conflito, na guerra, para que Urias, marido de Batseba, morresse e ela ficasse viúva, para ele casar com ela. E desse casamento, o segundo filho foi Salomão, que tornou-se rei também. Então, a pureza no coração. Então nós temos aqui Jesus ele incentiva a lidar drasticamente com o pecado, mesmo que isso envolva cortar aquilo que leva à tentação. Eu costumo dizer que Satanás ele vai lutar contra nós no campo dele. Qual é o campo de Satanás? É aquilo que nos tenta. É aquilo que nos torna frágil, fraco, e é o que ele vai usar contra nós. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo escreve o seguinte, abre aspas: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Paulo cita aqui as situações que destroem o caráter do homem. Ponto. Que destrói a vida do homem. Ponto.
que destrói a família do homem. Ponto. Então, devemos buscar a pureza do coração e evitar qualquer coisa que nos leve a essas situações aqui. Ok? Segundo ponto, o compromisso com a aliança. Mateus 5, versículo 31 e 32, que eu quero ler aqui, esses versículos. Diz: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Né? Então, aqui nós temos Jesus, destaca o divórcio. O divórcio não deve ser trivializado e que só é permitido em casos de infidelidade conjugal. Tem um texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos. Jesus, ele enfatiza a importância de honrar a aliança matrimonial e evitar esse mal no meio da união, no casamento. Então, Jesus, ele pede que o homem evite justamente destruir aquilo que Deus criou, que é o casamento. O que Deus juntou, não separe o homem. E em Efésios capítulo 5, versículo 31, é interessante esse versículo. Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, escreve o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, devemos honrar nossos compromissos matrimoniais e buscar restauração e o perdão sempre no relacionamento, num casamento, sempre. Então, Romanos 3, versículo 23 e 24 fala sobre graça e perdão. Então, através do ensinamento de Jesus, reconhecemos a nossa necessidade de graça e perdão. A graça é aquele favor imerecido de Deus para conosco. É graça, nós não merecemos. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele agiu em nosso favor. Ele age em nosso favor. O perdão é quando nós não queremos fazer ou cometer a mesma coisa que nós cometemos anteriormente. Não queremos. E pedimos perdão por aquilo que nós fizemos de errado. Então, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, abre aspas: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a graça de Deus em Cristo nos oferece perdão e restauração, mesmo quando falhamos, porque é a graça de Deus. Em Romanos 5,8 diz assim, abre aspas, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós devemos buscar a graça e o perdão de Deus e estendê-lo ao próximo, reconhecendo nossa necessidade contínua de misericórdia. Não adianta pedirmos perdão a Deus e não perdoarmos o nosso próximo. Não adianta pedirmos o amor de Deus e não amarmos o nosso próximo. Ok? Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que Jesus, Ele, Deus, nos chama a viver além da letra da lei. Além, não só a lei. Considerando as motivações e atitudes de nossos corações. Na questão da ira,
Jesus nos adverte contra guardar o ódio no coração e nos exorta a buscar reconciliação com o nosso irmão. Então isso nos lembra da importância de relacionamentos saudáveis e perdão mútuo. No ensinamento sobre o adultério, Jesus vai além da ação física e nos lembra da necessidade de pureza no coração. Ele nos incentiva a lidar radicalmente com o pecado em nossas vidas, evitando qualquer coisa que nos leve à tentação. E quanto ao divórcio, Jesus enfatiza a importância de honrar a aliança matrimonial e evitá-lo, a menos que haja infidelidade conjugal. Então isso nos lembra da seriedade do casamento e do compromisso com a fidelidade. Então, isso tudo porque Deus ele quer ver o homem santo. Tudo isso são princípios para a santidade. Então, buscar a Deus é tentar viver e lutar por uma vida santa. Viver os preceitos fundamentais que Deus nos ensina é buscar uma vida de santidade. Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite a vivermos uma vida de santidade. Queridos, que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos manda